Bom dia, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas. Será que você consegue identificar os sinais de toxicidade? Bom dia, Daia, como você tá? Tudo bem? Dormiu bem? Já que seja bem-vinda. Será que você consegue identificar os sinais de uma pessoa tóxica? Ou você veio de um lar tóxico e acaba confundindo os sintomas e sinais? Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo. Raimond, Leandro, Lúcia, Mi, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma live, que hoje a gente vai falar sobre pessoas tóxicas. 8 características de que essa pessoa é tóxica. Seja seu relacionamento amoroso, seja sua amizade, seja seu chefe, seja sua família de origem. Não estamos falando sobre narcisismo, mas a gente está falando sobre comportamentos que não são legais e que você não deve ignorar em uma relação. Sejam bem-vindos, eu sou Patrícia, psicóloga. Se você caiu aqui de paraquedas, fica com a gente, que o assunto aqui é de qualidade, tem muito acolhimento também. É uma live de respeito, de troca, de partilha. Não é terapia, mas é terapêutico. Vem pro Rio, aqui tá top. Rio de Janeiro? Qual região do Rio, Ask? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para nosso papo, então? Só preciso que vocês me ajudem nos TEPs. Quando a gente bater 2K de TEP, eu já vou começar com tudo falando da primeira característica de uma pessoa tóxica. Só preciso ressaltar para vocês que, gente, nem tudo é sobre narcisismo. Tem que tá saindo aí uma onda de pessoas diagnosticando os outros como sendo narcísicas. Mas a gente precisa entender que a maioria de nós somos pessoas tóxicas, porque a gente vem de um perfil de criação disfuncional. Anderson, seja bem-vindo. Tudo bem contigo, meu amigo? Meu moderador chegou. Zona Norte, Zona Norte. Eu já fui em Copacabana, Ask. Bora de TEP, gente, que a gente tá quase batendo 2K e a gente já vai falar a primeira característica de uma pessoa tóxica, para vocês já irem identificando aí. Rude Lima, seja bem-vinda, obrigada pela rosa. Daia, obrigada pelo heart me. Quem tá aqui pela primeira vez, já deixa aquele abraço, me segue para você não perder nenhum conteúdo. Bom dia, Jaime, como você tá? Tudo bem? Ó, a gente tá quase batendo 2K. Bora lá pra gente já começar o assunto de hoje? Bora no TEP? Vamos? Tá quase. Batemos! Então vamos lá. Primeira característica de uma pessoa tóxica. E vocês precisam, ó, ficar atentos. O desmerecedor constante. Quais são as características dessa pessoa que fica desmerecendo? Tenta te colocar para baixo, desvaloriza suas conquistas ou sonhos, com comentários negativos, céticos ou invejosos. E aí, você já conviveu com uma pessoa assim? Quem já coloca eu? Essa pessoa que te desmerece, você conta um projeto, ela faz desdenho de você. Fala, nossa, tá sonhando alto demais, coloca o pezinho no chão. Para de chocar a Xuxa é loura. Ah lá, ó. As que se identificou, o Anderson, Nini, a Cláudia também falou verdade. Maria, bom dia. Ais, John, gente, mas não começa às 5h30 da manhã? Uai, John, são 5h37. Alexandro, eu. Beth, acho que o meu filho é assim. Uai, Beth, sinal de alerta aí, então, hein? O que a gente precisa entender, galera? Quem é tóxico geralmente aprendeu isso de base. Então, veio desse contexto, desse lar tóxico. Assim como você muitas vezes é inocente na sociedade, não consegue identificar esses sintomas e sinais e acaba sendo desmerecido nas relações porque você veio de um lar disfuncional. Então, quando a gente vem numa base que os nossos próprios pais praticavam o bullying, né? Nos criticavam, nos diminuíam, falando que a gente não era ninguém, que a gente não ia chegar em lugar nenhum, apelidando de burro, de lerdo, de inadequado. Então você cresce e quando você escuta de pessoas na sociedade certos desaforos, você normaliza. Normaliza porque na sua casa era muito comum ser tratado dessa forma. E é por isso que eu estou aqui hoje, às 5h38 da manhã, te trazendo 8 características de pessoas tóxicas para você se relacionar melhor,
para você se posicionar melhor, para você estabelecer limites, certo? Tati, meu esposo é tóxico e eu também. Olha, a gente aí tem chumbo trocado. É o que a gente chama de chumbo trocado numa relação, né? Se me xingar, eu xingo de volta. Mas será que isso é saudável? A gente viver numa relação assim? Bom dia, João e Yara. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Anderson, nossa, como eu ouvi falar sobre isso. À medida que vocês forem tendo dúvidas, quiserem fazer comentários de situações que vocês vivenciaram que foram tóxicas, fiquem à vontade. Giovana, obrigada pelo abraço. Bom dia, Nilda. Gente, eu só quero saber de onde vocês são. Eu sei que o Ask é do Rio de Janeiro. Eu sou de Minas. E você que tá me vendo, você é de onde? Coloca aqui pra mim na barra de rolagem. João, eu não sou tóxico, não. Fico calado e simplesmente me afasto ou sumo. Ó, o João tem um comportamento coerente diante do desrespeito, né? Ele se afasta quando ele identifica. Guarulhos, o Anderson. Ronaldo é do Paraná. João é de São José do Rio Preto, São Paulo. Mamá é de Floriano, Piauí. Adriano, bom dia, Distrito Federal. A Nina é do Rio de Janeiro. Bom dia, Ricardo é do Rio de Janeiro. Diego, bom dia, eu sou de Minas. Seja bem-vindo, Diego. A Jaque falou que ela é da região serrana do Rio. O John, dá para não ser tóxico? Não vamos variavelmente replicar comportamentos naturalizados socialmente? Depende, né, John? Você é uma pessoa que tem um certo nível de consciência, você tende a não reproduzir aquilo que fizeram com você, o que a sociedade faz com você diariamente. Não é aquela coisa de bateu, levou, você faz aquele filtro e fala, não, isso não seria adequado de se dizer. Que transtorno a pessoa ela vai ter dificuldade e vai acabar passando uma imagem de tóxica, gente? Que tipo de transtorno? Vamos ver quem sabe. Em que transtorno a pessoa ela vai ser sincera e vai acabar passando uma imagem de tóxica sem ser? Quem sabe? Deixa eu ver quem sabe. Quem souber, me conta aqui. Em que transtorno a pessoa ela boa, doçuras da Lid, já acertou, muito bem. Então esse é um alerta que a gente precisa fazer aqui. A pessoa autista, principalmente nível 2, nível 3 de suporte, ou que não teve um treino social de habilidades sociais, ela tende a ser extremamente sincera, fala a verdade na lata e acaba passando ali uma imagem de alguém que é tóxica, que é desrespeitosa, que não se importa com o outro. À primeira vista, você pode visualizar alguém autista como narcisista, um antissocial, mas na verdade é simplesmente uma falta de filtro. Se você perguntar para uma pessoa autista, olha o meu cabelo, o que que você achou? Ah, essa cor não combinou. Você vai falar, nossa, tóxica, que coisa horrorosa. Só perguntei como estava o meu cabelo. Não precisava falar dessa forma. Mas o autista é preto no branco. Não existe um filtro. Porque olha só, por mais que você não gostou da cor do cabelo de alguém, geralmente você sorri e fala, ficou bom. Ou, nossa, você mudou seu cabelo. Ficou legal. Geralmente a gente não faz uma jogadinha assim pra não deixar o outro desconfortável. Agora a pessoa autista não, vai falar na lata. Agora o tóxico também vai falar na lata, sem nem pensar. João, 8 é ou não é? Exatamente, João. Morena, meu ex-marido, muitos aspectos do autismo, e ele é muito sincero. E para falar a verdade com vocês, eu até gosto desse perfil de pessoas mais sinceras. E a gente consegue identificar quando é sinceridade, quando é genuíno, do que quando é maldoso, do que quando é ferida. Porque geralmente a pessoa tóxica, ela é muito ferida. Melissa, doutora, dá para ter transtorno de raiva sem se encaixar em um outro, como bipolaridade ou border? Melissa, a gente não categorizaria como um transtorno de raiva, mas a gente diria de uma desregulação emocional. Essa pessoa, quando ela se desregula emocionalmente, ela tende a ficar mais agressiva. Ela tem comportamentos agressivos. E aí a gente trata em terapia as questões relacionadas com a raiva. Então, a resposta é sim. Não é um transtorno, mas a gente consegue identificar essa desregulação emocional e trabalhar a raiva no consultório, tá bom?
Sejam bem-vindos. Boa pergunta da Melissa, né? Encontre seu par para a vida. Obrigada por ter desejado uma boa live. Bom dia, tudo bem contigo? Pisciano não tem amigos. Por quê, Rafael? Isso é uma regra? Todo pisciano não tem amigos? Como que é isso? Bom dia, flor de lótus! Vamos lá para a segunda característica? Laís, seja muito bem-vinda. Então, eu falei do desmerecedor constante, que é aquela pessoa que ela tá sempre te colocando para baixo. Tudo que você traz para ela como uma novidade, como um plano, como um projeto, ela fala, ai, para de viajar. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Amiga, você tá querendo empreender em pleno 2025? Tem que caçar e fazer concurso público, estabilidade, tá tudo muito incerto. E aí você pensa assim, nossa, uma invejosa não quer o meu bem, só me coloca pra baixo. Galera, vamos pensar que as pessoas só dão pra gente aquilo que elas têm? Se tem alguém desmerecendo algo que eu compartilhei com ela, significa que essa pessoa nunca faria isso. Quando Pedro diz sobre Paulo, eu sinto muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, se essa minha amiga tá falando, não faz isso não vai dar certo, você é doido, em pleno 2025? Que viagem a sua? Vai para outro caminho. Isso significa que isso seria melhor para ela e não necessariamente para você. Bom dia, Luiz, seja muito bem-vindo. Quem tá entendendo? Bom dia, Ivane. Cono, seja bem-vindo. Tudo bem? Quem tá entendendo, coloca eu. Gislaine, doutora, como sair de um relacionamento tóxico? Fica aqui, Gislaine, que a gente vai falar sobre isso. Já que entendeu, Anderson, bem colocado. Antônio, bom dia. Geus, bom dia. Jane também entendeu. Nini, Antônia, Adriana, beleza. Faz um resumo de pessoa tóxica. Eu tô falando 8 características. 8 características. Fiquem aqui ligadinhos. A primeira é o desmerecedor constante. Vai anotando aí, gente. Uma live como essa, de utilidade pública, vocês têm que vir com um caderninho, sabe? Porque isso aqui é uma aula. E é por isso que eu até deixo gravado lá na plataforma vizinha, no YouTube. Ricardo ou Anderson, coloca aqui pra mim, por favor, a plataforma do YouTube pra galera ir lá. A live de ontem já tá disponível, tá? Então, isso aqui é uma aula. Anotem os sintomas que eu vou falando aqui. As características, perfeito? A Jaque, eu já estou com o meu. Muito bem, Jaque. Adrica, dá até pena de deixar uma pessoa tóxica. É sintoma de dependência emocional? Drica, ter pena de deixar uma pessoa tóxica? Depende do nível de toxicidade. Eu vou explicar um pouco isso para vocês daqui a pouco. 2. O centralizador egocêntrico. Como que é o comportamento do centralizador egocêntrico? Eles sempre são o centro das atenções. Não te dão espaço para se expressar. Se você se sobressai, eles te derrubam e mudam o foco. Aí você vai pensar, um narcisista clássico esse daí? Não necessariamente. Uma pessoa que na infância foi extremamente invalidado, bom dia, Roberto, não teve o olhar dos pais, ele pode ter muita necessidade na vida adulta de atenção, de estar nos holofortes, de numa festa chamar a atenção de todo mundo, atropelar a conversa dos outros, estar no centro. Qual transtorno pode passar uma imagem de ego inflado, mas na verdade é impulsivo? Quem sabe? Qual transtorno pode passar uma imagem de ego inflado, mas na verdade essa pessoa só é impulsiva? Boa, já que vocês estão espertos. TDAH. A pessoa TDAH, no perfil hiperativo e impulsivo, muitas vezes ela tem essa dificuldade de se controlar. Então, ela sai atropelando o outro, a fala do outro. Isso significa que essa pessoa é tóxica? Não, ela tá só desregulada. Ela precisa aprender em terapia que existe a vez de cada pessoa falar, que a gente não pode sair atropelando o outro. O que acontece no TDAH? Se eu não falar, eu vou esquecer. Então, eu vou e atropelo o outro, eu mudo de assunto, eu corto para uma coisa que eu lembrei que não tem nada a ver, e a outra pessoa fica no vácuo. E isso não é legal, né, gente? Isso é bem disfuncional. A gente precisa pensar sobre isso. Deixar gravado no YouTube é um gesto de carinho. É bom que pra galera que não consegue ver, fica disponível lá para poder assistir depois. E como lidar com uma pessoa narcisista
E quando essa pessoa é uma mãe? Fica aqui, Alexandra. Nós vamos falar sobre isso. Rogério, bom dia, doutor. Estou passando por um... Sério, não consigo fazer nada. Trabalho com pessoas negativas. Rogério, você vai precisar pensar em possibilidades. Eu tenho possibilidade de conseguir um outro trabalho? Por que eu estou aqui lidando com essas pessoas negativas? Ou, se eu tenho que permanecer nesse trabalho, como eu vou lidar com elas? Então, gente, a pessoa que ela é centralizadora e egocêntrica, ela pode ter uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono muito latente. E por isso que ela age dessa forma disfuncional. Você tá falando, ela te atropela. Ela tá sempre chamando a atenção para ela. Ela pode ter vindo nesse lugar da infância de desvalorização por parte dos cuidadores. E agora, na vida adulta, ela tem essa necessidade de holofotes, de ser o centro das atenções. Mas já pararam para pensar o quanto que é desagradável conviver com esse tipo de pessoa? Sabe por quê? Olha os impactos de você se conviver com uma pessoa egocêntrica. Esgotamento e a sensação de que suas necessidades e conquistas não são válidas, reforçando vergonha e inadequação. Se a pessoa tá te atropelando, te silenciando, falando por cima de você, gera em você uma sensação de inadequação. Você não se sente confortável. Quem já teve num ambiente assim? Que a pessoa te atropelava, falava na sua frente, desconsiderava o que você estava falando. Não é extremamente desagradável, gente? Arqueiro, eu entro em pânico quando não lembro de algo e vem gente me perguntar exatamente o que eu não lembro. Arqueiro, isso pode estar relacionado com uma ansiedade social, tá? É bom avaliar isso num contexto clínico. Murilo falou que tá 24 horas sem dormir. Que isso, Murilo? É muita coisa, hein? A gente precisa olhar pra isso. Quem esquece o que vai falar tem TDAH? Douglas, não necessariamente. Essa pessoa ela pode ter um excesso de estímulos e tá aí com a memória prejudicada por esse excesso de estímulos. E aí ela passa a esquecer muitas coisas porque passa a maior parte do tempo distraída no celular, vendo série. Isso vai prejudicar a atenção, a memória, a concentração, o evocar lembranças. Então, nem tudo é sobre TDAH, gente. Um sintoma isolado não fecha diagnóstico. A gente precisa avaliar aí uma série de sintomas e sinais, tá bom? Bruno, ó, faz a asneira e depois faz eu me sentir culpada. Ah, a gente vai falar sobre isso. Já, essa é uma das características. Um narcisista sempre coloca a culpa no outro. Tá, sempre é uma palavra forte demais. Mas, ó, vamos pensar assim. A pessoa narcisista de fato diagnosticada, tá, gente? Aquela que foi no psiquiatra e recebeu o diagnóstico, ela tende a ter aí dois tipos de comportamento, o grandioso ou o vulnerável, que é aquela pessoa vitimista. Então, mesmo que ela te peça desculpa, vai ter sempre um mas. Ai, me desculpa por isso, mas você me tirou do sério. Você falou algo que me engatilhou. Eu fiz isso por sua culpa. Então, tem sempre uma exceção para a desculpa. Ela nunca é sincera de todo o coração, reconhecendo a culpa. Ela vai, de alguma forma, colocar isso na sua conta. Por que o narcisista faz isso, gente? Baixa estima do narcisista ela é muito grande. Então, ela faz isso como um mecanismo de defesa, para se sentir bem. Ela precisa ficar elevando o seu ego, a sua autoestima. Ela precisa o tempo todo acreditar que ela tá certa e que ela é uma vítima da sociedade. É o outro que erra, eu não erro. Uma pessoa também tóxica pode ter essa característica de não reconhecer erros. Por que isso acontece? Invalidação na infância. Eu vi de um lar que os meus pais me culpabilizavam por tudo e qualquer coisa que eu fazia. Agora, enquanto adulta, eu não deixo mais ninguém colocar nenhuma culpa em mim. Eu sempre tenho razão. Tudo que eu faço é certo, a minha experiência de vida é que conta e não vem me desmerecer, não. Galera, bora de tap-tap. Se você chegou agora nessa live, já me segue. Para você não perder os próximos conteúdos. Obrigada, Anderson. Obrigada, Kate. Obrigada, Morena. Porque aqui a gente sempre traz assuntos de qualidade. Então, falei aí da primeira e da segunda característica. Vamos para a terceira? Para eu falar a terceira, vocês precisam bater 25k de tap. Bora! Tem até um ranking aqui, ó. Tá vendo o ranking? Eu quero ver você aqui no topo.
Bora no TAP? Que a gente tá quase batendo 25. Sejam todos muito bem-vindos. E quando a gente odeia ser o centro das atenções? Aí pode estar relacionado com o perfil da sua personalidade, de você ser uma pessoa mais introvertida, introspectiva, ou você já ter passado uma vergonha muito grande na infância, que aí você evita se expor, com medo de passar por aquela situação novamente. Essa segunda opção aí pode ser ou pode ter sido um quadro de ansiedade social que se desenvolveu após uma dificuldade que não foi validada por um adulto. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que ela é ridicularizada em uma apresentação na escola. Acontece alguma coisa ali no enredo que todo mundo ri dessa criança. Ela pode desenvolver a partir aí desse acontecimento um trauma que pode gerar uma ansiedade social. Toda vez que ela precisar se expor, ela vai ficar com muito medo de que aquilo aconteça novamente. Então, ela vai evitar se expor. Fez sentido? Obrigada, gente, pelas rosas. Tem gente me presenteando pela primeira vez. Obrigada, Pedro, Adriana, Savage, pelo Heart-me, Nini, Jucineu. Batemos 32. Bora para a terceira característica, que é o drenador de energia. Esse aqui eu sei que você já conviveu com alguém assim, ou convive. Sabe aquela pessoa sempre negativa? Pessimista? Quem aqui lida com um drenador de energia? Ele chega no ambiente, o clima fica pesado, o tempo fecha. Você fala, ih, já chegou fulano. A ciclana acabou de chegar. Ah lá, Kate, Bruna, alguém falou, e minha avó. Quem foi? A Morena falou, a minha avó. O John, nossa, eu me afasto rápido, não aguento esse não, hein? Só sabe reclamar. E a Morena falou que a avó dela só sabe reclamar. A abençoada falou, eu. Jaque, eu estou vivendo assim, doutora. Busca por ajuda, Jaque. A Juliana, bom dia. Luciana, minhas duas amigas, aquelas só sabem pesar o clima. Meu Deus. E aí a gente precisa fazer um filtro, né? Será que essa amizade, ela tá de fato contribuindo para minha vida? Para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento? Ou quando eu fico perto da fulana, parece que a minha energia ela foi toda sugada. Eu fico exausta. Tão pesado, parece que fica um peso. Você já se sentiu assim? Você conversou com alguém, você saiu pesado dessa conversa? Tenso? Num cansaço? Você estava bem? Foi só conversar com a fulana ou com o fulano que você saiu com aquela sensação de peso, um cansaço. Tem muita gente que acredita nessa questão da energia, né? Nossa, a energia dessa pessoa não é boa. Algo não bateu aqui. O santo não bateu, algumas pessoas dizem. Minha irmã caçula, Conceição disse. A Lidiane, meu esposo só fala de doença. Eita, falar só de doença é ruim, hein? Elder, é alguém da família é assim? E alguém da família é assim? A gente pode ter. Wendel, pessoas da família com essas características, tá? Na verdade, é muito comum. Deixa eu fazer um alerta para vocês. A maioria de nós somos tóxicos. Como assim, Patrícia? Eu tóxica? Jamais. Alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Sim, alecrim. Maioria de nós somos pessoas tóxicas, porque a gente vem de uma sociedade tóxica, negativa, com traços narcísicos, e é por isso que a gente precisa estar nessa live identificando os sintomas e sinais para, primeiro, a gente parar de replicar esses comportamentos, porque são comportamentos, e se afastar de pessoas com esses comportamentos, porque elas são drenadoras de energia, certo? Então, ó, como que é essa pessoa negativa? Ela vive numa nuvem negra, negatividade constante. Se queixam e falam de problemas, raramente oferecem soluções ou um reconhecimento positivo. É a pessoa que está sempre falando de doença, de catástrofe, de coisa ruim, ela nunca tá bem. Já é assim, se eu te contar minha vida debaixo de um pé de amora, você sente e chora, porque as coisas não estão fáceis pro meu lado. Tailane, seja bem-vinda, Psi, como você tá? O John, doutor, essas pessoas desse modelo... Ai, alguém fixa de novo do John? Saio. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Não sou tóxico, que alívio. Adivaldo, parabéns. Que bom, Tailane, que você tá bem.
Douglas, essa fala é racista. Nunca podemos usar a negritude para se referir a algo ruim. Douglas, é racista de acordo com a sua interpretação, né? Me ajuda aí. Doutor, essas pessoas desse modelo não estão doentes demais? Eu já passei por fase que eu tava assim. Pode ser, John. Pode ser uma ferida emocional. O que você trouxe é coerente, pode estar relacionado com uma vivência difícil da infância, um acúmulo de rejeição. Pensa só, eu já fui rejeitada na minha família de origem. Toda vez que eu tento me relacionar na infância, eu sou rejeitada também pelos coleguinhas, as pessoas riem de mim, fazem chacota. Eu acumulando dentro de mim amargura, raiva, descontentamento. Em algum momento isso vai sair para fora. Não vai ficar só dentro. Negatividade pode ser depressão. Psicanalista Clau, pode. Sabe por quê? Quando a pessoa ela se encontra num quadro depressivo, a maior parte dos pensamentos dela, a maioria dos pensamentos, eles são de viés negativo. Então, pode ter relação, sim, com o quadro depressivo, tá? A pessoa ela não vê perspectiva, ela é desesperançosa, queixosa, fala o tempo todo que não gostaria de estar aqui, que ninguém vai sentir a falta dela, que ela não é importante. Então, pode ter relação, sim, com um quadro de depressivo ou de início de depressão. Isso é até um sinal de alerta, na verdade. Bom dia, Marcão, seja bem-vindo. Pedro, eu tenho um amigo que quando chega perto, você já sente a energia pesada. É sobre isso aqui, Pedro. Aí, quando você fala de energia pesada, a gente vai ficar falando de questões espirituais? Não. É porque a pessoa ela já tem aquele semblante mais caído, mais frágil, mais vitimista. E aí, quando ela chega e abre a boca, o conteúdo dele é todo negativo. Você estava bem, você sai dessa conversa drenado, exausto. Parece que você trabalhou um dia inteiro capinando um lote. De tão cansado que você fica depois de dialogar com essa pessoa. Vocês acham que isso é saudável? Agora, imagina conviver com uma pessoa assim diariamente. Que danos que isso pode trazer para sua saúde mental? Quem já conviveu com uma pessoa assim no dia? Seja no trabalho, seja no lar? Me contem aqui. Pedro, eu tenho um amigo que quando... Ah, tá. Essa eu acabei de ler. Beleza. As pessoas estão se identificando. Melina, Jaqueline. Maria, eu tenho uma amiga sim. Bom dia, Melina. Eu no trabalho, a Andrea disse. Xande, tudo que você tá dizendo mostra minha ex. Eita, Xande, que sinal de alerta, hein? O irmão Jaime falou, eu já. Bom dia, Andréia, como que você tá? Eu, a minha mãe. O que posso fazer? Fica aqui que eu vou contar o que vocês podem fazer para driblar essa toxicidade, tá, gente? Já pedi conta do emprego por conta disso, a Dulce falou. Olha, que profundo. Psicanalista, a verdade é que cada ser carrega um universo próprio dentro de si, por isso é importante o autoconhecimento. Concordo, Clau. Mas sabe qual que é a barreira que a gente enfrenta? Nós que trabalhamos com o comportamento humano, com terapia, a pessoa, muitas vezes, ela não está aberta ao autoconhecimento. Por que ela não está aberta ao autoconhecimento? Keuri, obrigado pelos incríveis. Muitas vezes por ver como algo ruim, por rotular a terapia como sendo algo de gente vulnerável, de gente, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela acaba não buscando esse autoconhecimento, não busca ajuda qualificada porque tem preconceito. Porque ainda existe muito estigma com relação à terapia. Rótulos, sem dúvida, a Bruna disse. Doni, bom, tem um amigo que fica rondando em círculo, fica falando mal dos outros, sempre a mesma coisa. Doni, vou falar sobre esses. Eu vou falar sobre essa pessoa fofoqueira. Fiquem aí. Porque fofoca é uma característica tóxica, viu, gente? Fiquem alertas. O drenador de energia, que impactos que pode trazer para a nossa vida? Causa estresse mental, exaustão, dificuldade de concentração por uma sobrecarga cognitiva. Eu tenho pacientes que eles relatam que chegam cansados do trabalho, exaustos, ficaram fora o dia inteiro, porque também estuda fora
E chega em casa, ou o pai e a mãe é extremamente negativo. Já chega derrubando aquele tanto de problema, falando sem parar. Aí os pacientes falam, Patrícia, eu não tenho vontade nem de voltar para casa. É desafiador demais. Chegar em casa cansada, só querer ficar quietinha no escuro e ter a minha mãe ali falando sem parar, só que falando mal dos outros. Vitrine, eu estou bipolar, diagnosticada em 2019. Estável, sou bem ativa. Busco muito. Eu gostei da forma como você colocou, Vitrine. Eu estou bipolar. Você não usou o termo eu sou bipolar. Parabéns! Sabe por quê? O transtorno ele não te define, muito bem pontuado. Eu gostei da forma como você falou aqui. Parabéns, viu? Busca muito por autoconhecimento. Você tá de parabéns. Assim, eu trabalho com pessoas que só reclamam de tudo e de todos. Eu fico exausta só de entrar na empresa. Você já sai de lá pesada, né, Selma? Sobrecarregada sensorialmente. A Tâmara, e agora eu estou com um novo amor. E tomara que dê certo. Perdi a outra parte que a Tâmara mandou. Perdi. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando agora. Eu sou Patrícia, psicóloga. Eu estou falando sobre 8 características de pessoas tóxicas. A gente já está na 4ª característica que eu vou falar ela agora. E se é a sua primeira vez aqui na live, já me segue para você não perder os próximos conteúdos. Fechou? 548 pessoas na casa, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um lugar de acolhimento, de troca, de conhecimento. 4ª característica de uma pessoa tóxica é o crítico e o juiz de valores. Quem conhece uma pessoa que é extremamente crítica? Qual que é o comportamento dessa pessoa, gente? Ela tem um julgamento severo sobre as suas escolhas, seu modo de vida, suas amizades. Estão sempre dizendo o que você deveria ou não fazer. Quem tem uma amizade juiz aqui? Ou quem tem uma mãe ou um pai juiz? Você já é um adulto. Você já tem a sua vida, você já tem a sua casa, mas tá lá sua mãe se intrometendo, dizendo o que você deve ou não fazer. É o que a gente chama de matriarca. Quem aqui veio de um lar de uma matriarca? Que é aquela mãe dominadora, que ela toma conta da vida de todos os filhos, é que dita as regras, ela entra dentro da sua casa e fala o que você deve ou o que você não deve fazer. Constantemente você se sente inadequado, você se sente um adulto não funcional, porque a sua mãe está sempre pontuando as suas dificuldades. A Luciana, eu. A Cláudia é minha mãe, mas tenho pai e tia assim também, e já são idosos. E quando são idosos é ainda mais desafiador, gente, porque geralmente esse comportamento não muda. Deixa eu contar para vocês algo que eu vivi no meu início de casamento. A minha mãe chegava na minha casa, gente, ela passava o dedo no móvel, assim, ó. Nossa, você não tá limpando sua casa direito, não. Gente, sabe você se desdobrando pra fazer tudo pra visita, deixar tudo nos trinques, passar a noite faxinando porque você sabe que sua mãe é exigente? Aí ela chega naquele cantinho ali que você esqueceu do cantinho. Foi um ato falho, porque afinal, se ela é essa general, você tem que estar sempre em alerta. Aí ela vai lá naquele cantinho, passa o dedo e fala, você não tá limpando sua casa direito, não. Invalidando tudo que você fez. Gente, isso é muito tóxico, não é? Olha o quanto que isso é disfuncional. Olha o quanto que a gente se sente inadequado quando a gente está num lar com pessoas assim. Quem já viveu essa experiência? Minha mãe tentou, mas deu uma no meio e ela parou. Pronto, falei, se posicionou. E é isso que a gente precisa fazer com pessoas tóxicas, se posicionar. Com o tempo, eu consegui dizer, mãe, é a minha casa. Na minha casa, eu faço as coisas do meu jeito. Foi fácil dizer isso? Lógico que não, né, gente? É desafiador. Cássia, não foi fácil a sua convivência. Foi não, Cássia. Agora vocês sabem por que eu sou psicóloga. A Ana, isso é destruidor. É. Mas vamos pensar, ela fazia por mal ou tá reproduzindo um comportamento? Isso virou a chave para mim. Eu preciso que vocês entendam isso. Quando eu olho para a infância da minha mãe e de alguns parentes meus que são extremamente tóxicos, o que eu observo? Com ela foi muito pior. Justifica o fato dela fazer o que fez comigo, recém-casada? Não, não justifica, mas explica.
justifica. Jeff Té, seja bem-vindo, meu amigo psicólogo. Tudo bem? E é isso que a gente precisa compreender. Não justifica essa pessoa ter sido tóxica comigo, mas eu entender o porquê ela é tóxica, explica e me traz paz. Então pensa só, a minha mãe, ela veio de um lar, galera, em que ela tinha que lavar cada item, cada colher e cada garfo de forma separada. Se ela tentasse apressar o processo, ela era criança, queria brincar. Se ela tentasse acelerar o processo e lavar tudo junto, minha avó escutasse o barulhinho dos talheres se encostando, ela ia lá e, ó, na minha mãe, agredia de forma brutal. Até minha mãe perdeu o rumo de casa, como as pessoas dizem. Então, quando você olha para esse contexto, quem veio desse lar, que apanhava porque lavava garfo, faca e colher junto, o que é passar um dedo no móvel e falar: você não limpa sua casa direito? Fica até pequeno, não fica? Diante do que ela vivenciou? Não justifica, mas explica. E se eu compreendo, eu não vou levar isso pro coração. Eu vou entender que é trauma. Eu vou entender que é uma dificuldade dela, não é minha. E que eu não preciso ter esse nível de exigência dentro da minha casa, porque no meu lar eu crio as minhas regras. Tá fazendo sentido para vocês? Silvano, estou a aprender muito. Que coisa boa, Silvano, seja bem-vindo. John, isso justifica reproduzir com a criança, né? A doutora provoca. Não justifica, John, só explica. E, ó, comportamento tóxico não é assim, deixa eu ali ser tóxica. Não, gente. A pessoa, ela faz sem consciência que faz e que isso causa dano ao outro. Na verdade, ela acha que ela está se protegendo. É isso que eu preciso que vocês reflitam. Silvano da Angola, seja muito bem-vindo. A pessoa, ela é tóxica, não é expert da limpeza. Gente, vocês vão derrubar a live, tanta gente que tá entrando. A live tá tão cheia que não tá aguentando. Não tá suportando. Voltamos? Voltamos? Sim. Alguém me dá um ok aqui. Voltamos? O microfone ficou tóxico. A live tá travando. Gente, o assunto ele é tão importante que a live tá até travando. Voltamos, né? Beleza. Galera! E agora? Deixa eu tirar o efeito do foguete para ver se é ele. Para quem ficou baixo, sai e volta. Tá, Carlinha, tá ruim. Eu acho que o pessoal não gostou do tema de hoje, não. Pesou o clima. Vamos ver se agora vai? Voltou. Que bom que vocês ficaram, gente. Bora continuar no TEP? Será que a gente consegue bater 100k hoje? Que bom, John. Várias técnicas. Agora voltamos, né? Que bom. Fiquem aqui comigo. O que eu tava falando pra vocês? O que eu entendo de quem é tóxico, galera? É como se a pessoa dissesse, no exemplo que eu trouxe da minha mãe, hoje em dia ninguém vai mais me humilhar por questões de limpeza, porque eu vou ser a pessoa exemplar da limpeza. Se autoexige muito, para não ser mais humilhada, agredida por conta disso, ela vai exigir muito das filhas também. Então, eu e a minha irmã não ficamos imunes à questão da limpeza, né? Eu acho que muito de vocês vieram desse lar em que as mães, elas eram muito ríspidas com limpeza, né? Gostava de ver tudo brilhando, limpinho, aquela faxina de jogar água na casa inteira, de lavar até o teto. Quem veio desse lar? De muita limpeza, de muita organização. Quem veio desse lar? Débora, minha mãe era assim. Isso, exigência, exatamente. Um lar de muita exigência. Eu acredito que a maioria de nós viemos desse lar, não viemos? Então, para vocês entenderem o que as nossas mães acabaram reproduzindo. John, vamos acreditar que eu vou aceitar essa história com mais tranquilidade em alguns meses de terapia. Eu também quero acreditar, John, que você vai ressignificar a sua história. A Cleusa trouxe, a minha mãe era assim. Valéria também disse, a minha mãe é assim. E aí eu preciso entender se você, que veio de um lar com uma mãe assim, tá conseguindo fazer diferente. Ou se você tá repetindo um padrão, um comportamento. Porque a gente tende a repetir comportamentos, galera. A gente tende a repetir padrões. É isso que a gente precisa entender.
Gente, a minha avó, ela era tão desafiadora, e quando você olhava aquela senhora fofinha, você nem imaginava. Ela pedia os filhos para ir no supermercado. Ela Eles tinham tempo para voltar. Como naquela época não tinha relógio nem nada disso, ela cuspia no chão e os meninos tinham que sair correndo, porque se o cuspe secasse, olha isso, se o cuspe secasse, eles apanhavam quando chegava em casa. Olha o nível de braveza da minha avó. Então tem como a minha mãe ter vindo ter um comportamento diferente para aquela época, sem conhecimento? Muito difícil, né? A gente consegue fazer diferente hoje porque a gente tem acesso à informação. Naquela época não se tinha. A Valéria, eu tenho TDAH desde criança. Tudo anoto, nunca decoro nada. Desde criança, a mãe era assim. E Valéria, sabe o que acontece com quem é TDAH? O quadro ele é de maior prejuízo quando você vem de uma família tóxica. Então, a pessoa com TDAH ela acumula mais prejuízo por ter vindo de um lar tóxico. Porque se você TDAH cresceu num lar funcional, a vida adulta vai apresentar poucos prejuízos, porque você teve uma base segura para te acolher. Kate, estou refletindo tudo que você está falando. Sou mãe. Vim de um lar bem exigente. Estou aqui refletindo. Kate, a sua fala fez eu ganhar o meu dia. Eu já ganhei o meu dia só pela sua fala. Porque esse é o propósito. Essa é a proposta. E obrigada de coração. Eu me alegro em ver o seu movimento de refletir sobre isso. Quem mais está aprendendo como a Kate está aprendendo, coloca eu, para vocês também alegrarem o meu dia. Então, eu falei aqui 4 características, a gente vai para a quinta agora. Jaque também está aprendendo. Daniele. Lucy, Fernanda, Daiane, Jéssica, Catarina, Isaac, Leonice, Kate, Simone, que coisa boa, gente. Gratidão. Gratidão, gente. Gratidão. Vamos para a quinta característica e para isso eu preciso que vocês me ajudem a gente bater 75k de tape. Bora? Para a gente falar a quinta característica? Gente, tenha paciência, a live tá travando um pouquinho. O computador superaqueceu. Liguei ali um ventilador aqui em cima dele para ver se melhora. Então tenha um pouquinho de paciência, não sai da live, tá? Drica falou que vem de uma família tóxica. Vou recapitular. A Valéria, eu estava estudando para ser policial, mas não deu porque a minha mente não ajudou. E Valéria, ainda já passou do tempo? Ainda não tem como você estudar? Não, eu sei que para polícia tem uma certa idade, né? Bom dia, Mari! Ó, quais características que a gente já falou aqui hoje na live? 1. O desmerecedor constante. 2. O centralizador egocêntrico, tudo é sobre ele. 3. O drenador de energia. 4. O juiz, o crítico, aquele que acha que sabe tudo. É o doutor que critica e fala o quanto que você é adequado ou inadequado. Geralmente inadequado, né? 5. Controlador invasivo. E esse quinto aqui traz muitos danos. Que essa pessoa ela vai ter um perfil mais invasivo, dominador, de controle. É uma pessoa que se sente no direito de controlar os seus passos, sua vida privada, suas redes sociais, não respeita limites e exige obediência. Quem já conviveu com uma pessoa assim? Que quer dar conta de tudo, gente? A Ana, minha mãe, controla tudo. Você também é tóxica, das mais pesadas. Eu, Cláudia? Você nem me conhece, hein? Que interessante. Lê, a minha é invasiva, acha merecedora e é uma coitada. Olha que triste isso, né? Aquela mãe com aquele perfil vitimista. O Júlio, o certo é se afastar dessas pessoas? Como conviver com essas pessoas que são do nosso ciclo? Júlio, vou falar logo sobre isso, mas vai exigir da gente posicionamento. Porque, ó, às vezes você consegue se afastar. É tranquilo, é um conhecido, é uma amizade, você consegue se afastar. Agora, e quando é alguém que convive com você no seu dia a dia, como no ambiente de trabalho, por exemplo? Já não é tão simples, né? Você precisa conviver com aquela pessoa tóxica no dia a dia, mas você pode estabelecer limites. E a terapia ajuda a gente aí,
a estabelecer os limites. Ah, não, gente, a Patrícia tóxica, a pessoa mais doce do planeta, tadinha, manda soltar um pump-se. Tem gente que se a gente desmascara ela vai falar que a pessoa tóxica é a gente, né? Prestem atenção nisso. A pessoa, quando ela é desmascarada, quem vai ser tóxica é você. Isso só revela ferida. Isso só revela ferida. Então, já tô até acostumada com esse tipo de fala. Então, galera, esse controlador invasivo, pensa naquele cônjuge que tem controle sobre as suas redes sociais, sobre o seu celular. Pega o seu celular para poder ver os últimos contatos, quais foram as últimas pessoas que você adicionou, com quem que você conversou, quanto tempo você está fazendo uso do seu celular. Sabe aquela pessoa que controla os seus passos? Chegar em casa, você me liga. E se você não ligar, a casa cai? Pior, hoje em dia a gente tem pais, a gente tem cônjuges instalando rastreador no celular para poder ver em tempo real a localização da pessoa. De tamanha é a desconfiança. A gente está falando aí dessa pessoa que é controladora invasiva, de uma pessoa extremamente insegura. Ela precisa controlar o passo a passo da pessoa amada para se sentir segura. Olha como é que a autoestima dessa pessoa é baixa. Olha como ela não confia no taco dela. Terapia dos esquemas, a gente tem um esquema lá que ele é o da desconfiança. Pessoas que vêm de um padrão familiar muito disfuncional e elas são extremamente desconfiadas. Então, elas tentam o tempo todo controlar. Elas estão sempre em sinal de alerta, querendo pegar no flagra o parceiro ou a parceira. E conviver com alguém assim é muito cansativo. Você não tem liberdade, não tem direito de ir e vir. Você não tem privacidade. Cássia, já fui insuportável. Hoje estou liberta de tudo isso. Que coisa boa, Cássia. Pedrinho. Eu, ao invés... Só vejo essa pessoa como invasiva e aprendo... Não entendi, Pedrinho. Escreve de novo, por favor. Meu marido foi preso, vai fazer 30 dias. Ele rastreou meu celular, fez tudo o que você tá falando. Nossa, Bruna. E isso com uma restrição de liberdade, hein? Caramba. Karina, quando você mora com uma pessoa, ela vira para você e diz: amor mudo, o que eu faço? Karina, não entendi. Quando você mora com uma pessoa e ela vira para você e diz: amor mudo, o que eu faço? Não entendi. Acho que sou psicólogo também, o Capoeira disse. Passei tudo isso que você disse, controlador. Drica, minha irmã controlava quanto café eu tinha na xícara. Gente, esse aqui foi o auge. Até o café na xícara. Que isso, Drica? Andréia, meu namorado é desse jeito, porém, não cedo às loucuras dele. Então, a Andréia tá dizendo aqui que ela se posiciona dentro da relação. Ela não deixa ele dominar ela. Certo, Andréia? Bora de TEP, gente, pra gente bater 100k? Sexta característica. O mestre da culpa, vitimização, nunca assume a culpa. Estão sempre se vitimizando e fazendo você sentir culpado pelos problemas dele. Quem aqui já conviveu com uma pessoa vitimista? Gente, é desafiador demais você conviver com alguém vitimista. Aquela pessoa coitada que não se responsabiliza por nada. Tadinha. Tudo é um complô contra ela. Ai, porque vocês estão se unindo contra mim. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Porque vocês não me amam. As vitimistas são tensas. Sim, Monique. Olha como é que o comportamento é tóxico. Vamos pensar que você está numa reunião de família. Tem gente que gosta de açaí, tem gente que não gosta de açaí. Aí você vai lá, pede açaí pra galera. Num lugar que só vende açaí, não tem sorvete. Lá só vende açaí. É uma açaiteria. A pessoa que não gosta de sorvete briga com todo mundo e acaba com a festa. Que não gosta de açaí. Briga com todo mundo e acaba com a festa. Pesa o clima. Por que vocês não pensaram nela? Porque vocês não pediram açaí pra ela? Mas a pessoa não toma açaí. Chega a ser nesse nível o vitimismo. O vitimismo também revela baixa autoestima. Revela uma pessoa carente que está implorando por atenção. Elisângela, o pior é que a empresa coloca a culpa em alguém que está no céu. Como assim, Elisângela? Uma pessoa que nem tá aqui mais leva a culpa? Sétimo, que é o mais danoso, na minha opinião, tá?
O fofoqueiro, o invasor de privacidade, disseminam fofocas, expõem sua vida privada, usam informações sensíveis para desestabilizar ou para se sentirem superiores. Deixa eu te contar, você tem aquela amiga que adora uma fofoca. Ela fica de leve trás. Ela tá sempre te trazendo questões sensíveis da vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Seu nome também tá lá na roda. Ou você acha que você é a alecrim dourada exclusiva e de você ela não fala? Obrigada, Kate, pela capivara. Obrigada, gente, pelos presentes. A Carlinha deu até risada. Você acha mesmo, alecrim dourado, que seu nome não tá na roda, não? Que você é a exclusiva? Gente, o fofoqueiro, ele fala de todo mundo. Não é que ele fala só de alguns, não. Ele fala de todo mundo. Isaac perguntou o que é fofoca. Falar mal do outro pelas costas. Falar do outro na ausência dele e falar muito mal dele. Sivaneide, verdade, bom dia. Então vamos ficar aí com o radar ligado para os fofoqueiros? Cuidado com o que você conta para os fofoqueiros, senão amanhã é o seu nome lá na roda, tá? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixa seu abraço para vocês não perderem as próximas lives. Rotina, boa madrugada. 6h30 já, gente. O sol já nasceu lá na fazendinha. Eu me afasto das pessoas tóxicas sem remorso. Faz mais de 5 anos que ignoro as pessoas ruins. Itamar, parabéns. Amadurecimento isso. Paulo, obrigado pelas rosas. Gratidão, Paulo. Muito obrigada, viu? Gratidão. E o 8º e último, o imaturo emocional. Gente, que coisa desafiadora você lidar com uma pessoa infantilizada. É uma verdadeira criança. Faz birra, fica emburrado, faz em Belém, nunca mais tô de bem. Você tem que ficar adulando. Ai, gente, que desafio. Criança, eu tenho só o Pietro, de 5 anos. Não preciso ter outras amizades infantilizadas. Vamos combinar? Que é exaustivo você ter que ficar adulando o marmanjo? Quem lida com pessoa imatura aqui? A gateirinha tá dando risada. Pedrinho, bom assunto, um choque de realidade, um ótimo aprendizado. Obrigado, Pedrinho, pelo feedback. Bom dia! Ivaneide, eu trabalho com muitas mulheres, mas elas são tão desorganizadas. Imagino que desafio, hein, Sivaneide? Douglas, tem pessoas que ficam velhas com a mente de criança. Exato, gente. Sabe por quê? Não tem a ver com idade. A pessoa ela pode ter 60 anos e ser um bebê emocional. Como que é desafiante você conviver com alguém que fica de bico, fecha a cara, fica sem conversar. Aí a gente está falando também da tratativa de silêncio, que é um comportamento tóxico. Se você tem esse perfil que, se alguém fez algo que não te agradou, você fecha a cara, você cruza o bracinho, faz beicinho e fica sem conversar até a pessoa refletir sobre o que ela errou, entenda que você está sendo uma pessoa infantilizada. Adultos têm conversas difíceis. Adultos chegam e falam, meu querido, senta aqui, vamos trocar uma ideia? Aquela atitude não foi muito legal. Como a gente vai fazer para resolver isso? Me magoou, eu fiquei triste. Adultos têm conversas difíceis. Lidar com um adulto mimizento, birrento, que fecha a cara e não conversa, é muito desafiador. Cássia, eu tô fazendo às 5h30 a live. De segunda a sexta, às 5h30 eu tô aqui. Ah, e lembrando, Patrícia, é muito cedo, não consigo acordar esse horário. Eu caí aqui de paraquedas, por sorte. Eu deixo a live gravada lá no YouTube. Psi Patrícia Leopoldino, me segue lá, tá bom? Rosângela, eu fico em silêncio porque não tem diálogo com meu marido. Que desafio, hein, Rosângela? Aí não tem como, né? Mas é importante, Rosângela, você se posicionar, por mais que ele fique em silêncio, que é o estabelecer limites. E aí você que ficou aqui até o final, eu sei que a Kate, o John, o Anderson e o Ricardo estão aqui desde o começo comigo. Quem está desde que eu abri, às 5h30? Vou te contar agora a cereja do bolo. Como eu faço, Patrícia, para me posicionar, Patrícia? Como eu me livro dessas pessoas tóxicas
e disfuncionais. Eli está desde o começo, a Tereza, que coisa boa. Luzia, e já me segue para você não perder as próximas, tá? Se você ainda não me segue. Como que a gente faz, Patrícia? Então, para resolver essa situação, eu identifiquei aí que eu convivo com várias pessoas tóxicas. Primeiro ponto, diálogo. Existe uma condição mínima de você expor para essa pessoa o quão ela é disfuncional, a Jaque também está aqui desde o começo, o Anderson, Nanoca, exponha. Fala para ela, sabe por quê? Muitas vezes ninguém teve essa conversa com ela. É uma amiga sua que é até legal, mas ela tem vários comportamentos tóxicos. Tenha uma conversa sincera com ela e vê como ela vai reagir. Porque se ela ficar na defensiva, se ela te atacar, se ela te acusar, eita, radar de imaturidade, radar de toxicidade no ar. E aí você mensura se essa amizade ela é saudável ou não, se vale a pena ou não permanecer com esse vínculo. Sabe por quê? Você tem escolha. Existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. Se é uma pessoa que não é um familiar meu que eu de fato tenha que conviver, porque às vezes você mora com seus pais, não tem ainda a sua independência financeira, você vai ter que conviver com esses pais tóxicos, estabelecendo os limites, é claro. Mas se você não for obrigado, tchau e benção. Por que permanecer neste lugar em que você dialoga, fala do que não tá legal, isso se volta contra você? Não é saudável. Gente, batemos 100k de TEP. Vocês arrasaram. Olha que brilhante que o John trouxe pra gente. Já tiveram essa conversa comigo. Eu agradeço muito mesmo essa colega de trabalho para a vida. Tá vendo só? O John é uma pessoa madura. Ele não tinha noção de que algumas palavras dele magoavam algumas pessoas. Tiveram uma conversa difícil com ele e ele aceitou. Isso é amadurecimento. Por mais que seja uma dificuldade para você, mas se você toma consciência e se esforça para mudar, perfeito. Lembrando que muitas vezes é a gente que tem as características tóxicas, né? Porque a gente veio de um lar disfuncional. Então tá na hora de mudar isso, né? Que tal a gente ser pessoas saudáveis, que contribuem, pessoas de valor, de integridade, que não fica falando mal dos outros pelas costas? De brasileiro ama uma fofoca, né? Algo meio que cultural. Mas a gente precisa mudar esse padrão. Não é nada legal porque isso revela uma baixa autoestima. Quando eu faço a fofoca, quando eu falo mal do outro, eu me coloco no patamar de superioridade. É como se eu fosse melhor do que essa pessoa. Mas eu não sou. Eu sou um ser humano que falha, que erra, que tem necessidades. Obrigada, Kate, pelas rosas. Obrigada, Andréia. Obrigada, Jaque. A Rosângela trouxe. O lar dele é bastante disfuncional. De quem, Rosângela? Alguém falou aqui, primeiro eu converso, se não tiver mudança, sem dúvidas eu me afasto. Isso aí, Luzia? Perfeito. Perfeito, é sobre isso. Então, ó, a prática da blindagem é algo que você vai precisar desenvolver. Sua paz vale ouro. O silêncio, ele não pode ser usado como punição, mas ele precisa ser usado nos momentos certos. Então, você está ali com uma pessoa extremamente agressiva, te ofendendo, te xingando. Existe um lugar de fala? Não existe. Então, o que te cabe neste momento? Silêncio. Outro ponto também é o posicionamento. Você vai permitir uma pessoa ficar te ofendendo, gritando com você? Primeira coisa que você faz assim, ó. Aí a pessoa já vai te olhar assim. Abaixa o tom de voz, por favor, porque você não vai gritar comigo, não. Então, ó, baixa o tom de voz. A gente está conversando aqui nesse nível. Não aumenta, não. Agora, se a pessoa continua gritando, você precisa sinalizar para ela que você não concorda com essa ação. Então, você sai do ambiente. Se você continuar gritando, eu vou embora, a gente vai ter essa conversa em um outro momento, quando você se acalmar. Aí a pessoa continua gritando, você se retira do ambiente. Você não permanece ali disputando quem fala mais alto, porque isso é disfuncional. Então, a primeira regrinha da comunicação é sem grito, sem ofensa. A gente vai falar do problema. Não sou eu, não é você o problema. A gente vai descobrir qual que é o problema para a gente resolver ele juntos. Porque a gente está lutando é contra um comportamento, não um contra o outro. Esse é o princípio básico.
Douglas, você coloca regras, né? Está certa. Eu tenho que aprender a fazer isso. E, Douglas, a gente vai adquirindo esse repertório, tá? Porque quando a gente vem de um lar disfuncional, a gente é vítima desses acontecimentos. É como se naquele momento a gente voltasse a ser uma criancinha indefesa. Então, ó, tem alguém gritando com você, você faz até assim, ó. Não, não. Olha aqui o comportamento da criança. A criança faz isso. O adulto coloca o limite. Comigo, não. Ó, fala baixo. Seu tom tá aqui e a gente estava conversando aqui. Por que você tá gritando? Então, o limite a gente precisa estabelecer. A gente não precisa alterar o tom de voz para poder fazer isso. Obrigada, Luiz, por sinalizar aí, ó, gente. Essa live vai estar gravada lá no YouTube. Reassiste depois com calma, para você ver as características tóxicas, para você refletir sobre isso. Se você convive com pessoas tóxicas ou se você está sendo a pessoa tóxica, para que você consiga mudar esse repertório. Obrigada, psicanalista Clau. Paula, a verdade, tem uns que fica querendo ser maior do que o outro, sai falando, gritando. Eu deixo falar. Ai, que lindo! Que gracinha! Obrigada, Anderson! Gratidão! Primeira vez que eu ganhei esse presente. Obrigada, 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 obrigada. Eu adorei. Muito obrigada por ser um apoiador da saúde mental, meu amigo. Obrigada demais. Douglas, quantos anos a doutora tem? 30 mais. 30 mais. Então, ó, gente, vamos praticar blindagem. A pessoa está desrespeitando, você não permanece no ambiente. Você volta para ter essa conversa quando ela estiver numa esfera racional. Se a pessoa estiver numa esfera emocional, não tem conversa. Porque só vai sair ofensa. Lembrem-se, a pessoa ela faz com a gente aquilo que a gente permite que ela faça. Então, é a nossa responsabilidade estabelecer os limites. Então, eu te pergunto nesta manhã, você tem estabelecido os limites? Bom dia, Eldon. Gente, eu preciso ir que eu tenho que arrumar meu filho para a escola. 425 pessoas na casa. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava vivenciar tanta gente comigo de manhã cedo. Gratidão pela sua vida, por você estar aqui comigo, mostrando que a saúde mental importa sim. Obrigada, Tailane. Obrigada. E, ó, se é a sua primeira vez, quem está aqui pela primeira vez, me dá um oi. Lilibert falou, doutor, eu tenho muita dificuldade de impor limite. A gente pode trazer uma live só sobre isso, como estabelecer limites. O que vocês acham? Daniela está aqui pela primeira vez, Stephanie, Ciane, Jess, Dilma, Toque, Doura, Lili, Beth, Vanessa, Neuza, Eldon, Lani, Iene, quanta gente nova! Zunilda, obrigada, psicanalista Clau, gratidão por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo heart, menine. Zunilda, Ale, EHY, Mônica, Drica, Janete, Yara, Preta, Joana, Carlinha, Raizinha, Rashid? Yara, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero te convidar a me seguir. Só clicar aqui em cima e vamos lá? Quem consegue me seguir? A gente está com 287 pessoas seguindo. Vamos bater 300? É possível? Bora lá? 297 pessoas. 304 arrasaram. Gratidão, gente. Muito obrigada. De verdade, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo. E para quem eu não dei oi, sejam muito bem-vindos. Alexander vai ficar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Eu vou disponibilizar lá, tá? Vou disponibilizar essa live lá no YouTube. Fechou? O pessoal fixou aqui o YouTube. Psi Patrícia Leopoldino. Já tem outras lives salvas lá. Aproveita, dá uma maratonada no conteúdo, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Infelizmente, eu não consigo ficar mais. Gostaria de ficar para a gente continuar aprofundando sobre a temática. Me segue lá no YouTube, Psi Patrícia Leopoldino. Ah, a gente tem um grupo, quase que eu esqueci de falar. A gente tem um grupo exclusivo para vocês que participam das lives. Lá no verdinho, no WhatsApp. Entra aqui no meu perfil, vai no link da bio. Lá no link da bio tá assim, grupo do WhatsApp Neurando. E já entra lá, é gratuito. Tá bom? Espero você lá. Obrigada, gente, pelo carinho, pela
presença. Live sobre limites. Beleza, Luzia, gostei da sugestão. Beijos, pessoal. Ótimo dia para vocês, meus moderadores. Anderson, Kate, Luiz, Ricardo, gratidão pela vida de vocês, viu? Um beijo, a gente se encontra amanhã. Boa tarde para vocês. Aliás, bom dia, né? 6h51. Beijo! Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.